E o título dessa palavra é: a sua grande virada está em Jesus. Sua grande virada está em Jesus. Irmãos, é um texto muito conhecido. Já vão abrir a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do 24 ao 34, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Bem conhecido, todo mundo já conhece. E se eu for perguntar aqui, irmãos, nós vamos pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Na hora todo mundo vai falar, é aquela história onde a mulher enfrentou aquela multidão, ela tocou nas vestes de Jesus, foi liberado o poder e ela foi curada. Exatamente isso. Mas o foco da mensagem não é isso. Nós vamos falar também sobre isso. Mas o foco dessa mensagem, nós vamos falar de 3 coisas que estão ao nosso alcance hoje. Porque se a gente for trazer essa história para a realidade hoje, eu consigo tocar nas vestes de Jesus hoje? Não. Porque Jesus não está aqui presente, então não tem como eu alcançar e tocar nas vestes dele. Só espiritualmente mesmo, né? Mas tem 3 coisas que eu consigo fazer e eu vou tirar dessa história. Que é o ouvir, é o falar e é o agir. Essas 3 coisas, como aquela mulher fez, eu também posso fazer também, e alcançar a minha bênção, alcançar a minha cura. Irmãos, quem que está precisando aqui de uma grande virada na sua vida? Dá um glória a Deus aqui, irmãos. Eu também estou, irmão. Todo mundo acha que precisa. Todo momento da nossa caminhada, a gente passa por dificuldades, passa por luta, e a gente sempre está precisando aí de uma virada, de um recomeço. E é o que nós vamos falar hoje. Quando eu coloquei esse título, a sua grande virada está em Jesus, está escrito isso na Bíblia, nessa história, a gente vai ver. Que quando Jesus, nós vamos estar lendo, mas já adiantando um pouquinho, quando Jesus ele vira para aquela mulher, quando ele faz essa virada e olha para a mulher, o caminho se abre para ela e ela recebe a cura dela. Então a nossa virada está em Jesus. Amém? Vamos ler o texto do Mateus 5, do 24 ao 34. É bem conhecido, mas a gente vai ler aqui, ó. No 24 diz assim, ó: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouvia falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Então, quando ele fala assim, virou-se para a multidão, perguntou: quem tocou em meu manto? Jesus, ele virou, e ele viu aquela mulher. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver que tinha feito aquilo. Enquanto a mulher, sabendo o que ele tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Amém? Então, naquele momento que Jesus virou, ele viu aquela mulher, aquela multidão abriu, e aí ela foi curada. Irmãos, a mulher que foi curada do fluxo de sangue é conhecida pelo seu exemplo de fé. Tudo era ao contrário a ela, mas persistiu e conseguiu alcançar o seu objetivo de tocar em Jesus.
O milagre acontece porque Jesus sentiu o toque dela. Isso está lá no versículo 29 que a gente acabou de ler. É maravilhoso saber que Jesus sente as nossas vidas. Creia que Jesus está sentindo o seu sofrimento junto contigo, para chorar com você e te devolver a alegria. Irmãos, eu não sei como cada um de vocês chegaram aqui hoje, mas eu sei que todos nós temos os nossos problemas, as nossas lutas. Aquela mulher, ela carregava uma enfermidade por 12 anos. E o que a gente vem carregando na nossa vida? Eu não sei se faz muito tempo, se é de agora, mas a gente sempre carrega alguma coisa. E o que fazer para se livrar disso? No versículo 31 ao 34, ele fala sobre a multidão que apertava, uma grande multidão apertava. A primeira barreira que a mulher enfrentou foi uma multidão de pessoas que apertava a sua vida. Não havia como alcançar Jesus sem passar por aquela multidão. O caminho estava muito apertado, seria difícil chegar, mas ela insistiu. Por maior que fosse a multidão, não era tão grande quanto sua vontade de vencer. Mas eu estava ouvindo uma palavra esses dias com a minha esposa, onde falava da águia. E eu sempre imaginei que a força da águia estava nas suas asas. Porque a águia, quando ela está para morrer, ela voa para o lugar mais alto que tem, que a gente não consegue nem ver. E lá ela morre e a gente nem fica sabendo que ela morreu. Então eu sempre achei que a força da águia estava nas suas asas. Mas na verdade a força da águia, resumindo, está no foco. Está no seu objetivo. Está nas suas metas. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ter nosso foco em Jesus. E como essa mulher fez, ela focou em Jesus. Ela traçou uma meta. E eu vou tocar em Jesus. E eu vou ser curado. E a gente tem que ter isso, nosso objetivo. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Por que a gente arrasta tantos problemas e por tanto tempo? Porque a gente perde nosso foco. Se a gente focar só em Jesus, irmãos, a gente vai conseguir viver muito mais fácil, muito mais leve. A gente vai começar a crer e ter fé, como a palavra de Deus diz, que Deus deu o poder de a gente expulsar os demônios e curar os enfermos. E por que a gente não é curado da nossa enfermidade, nem consegue curar os enfermos? Porque a gente perde nosso foco, a gente perde a nossa fé. E a gente começa a olhar para os problemas. A gente começa a olhar para os gigantes. E se a gente for olhar, nós estamos falando aqui de uma virada. Essa mulher, ela teve uma grande virada na vida dela, mas na Bíblia relata várias viradas, como a de Davi. Ele enfrentou um grande gigante, tinha quase 3 metros de altura. E Davi, eu não lembro se era 1,53 de altura que ele tinha, mas é mais ou menos isso. Ele olhando para aquele gigante, se ele olhar só para o gigante, como todos ali olharam, desanimava, falava, não tem jeito. Mas o foco dele era Jesus. E ele venceu aquele gigante. E as nossas batalhas é a mesma coisa, a gente tem que olhar para Jesus. Não tem que olhar para os nossos problemas, senão a gente começa a carregar um problema, aí daqui a pouco vem outro, aí daqui a pouco vem outro. Tem uma história também que em Lucas, deixa eu ver se eu marquei aqui, Lucas 13, do 10 ao 13, conta de uma história de uma mulher que ela era envergada, ela tinha um problema, ela ficava envergada, ela tinha um demônio, endemoniada, ela só ficava envergada, 18 anos com esse problema. A partir do momento que ela encontrou Jesus, focou em Jesus, ela foi curada, ela teve uma grande virada na vida dela. E hoje eu creio, irmãos, nessa noite, eu e você, vocês, nós vamos ter uma grande virada na nossa vida, em nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa crer. Irmãos, essa palavra ela nasceu de situações que eu estou passando, que eu passei, que eu estou passando. E quando o pastor me ligou e pediu para mim estar trazendo uma palavra, não tinha como eu negar, pela vontade humana,
era de eu negar. Falei, não vou pregar, não estou bem, não quero pregar. Mas Deus me deu essa palavra antes. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, de 3 coisas que eu falei para vocês, que essa mulher fez, a gente pode fazer também. Que é ouvir, que é falar e que é agir. Então, quando o pastor falou comigo, eu falei assim, irmão, eu não posso me calar, senão eu vou continuar arrastando os problemas comigo. O único jeito de eu conseguir deixar esses problemas para trás e resolver toda a minha situação, primeiro é ouvir a palavra de Deus, que é ouvindo a palavra de Deus que a gente se fortalece. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ouvir. Segundo, eu tenho que falar. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou falando da palavra de Deus. Então, não tinha como eu recusar estar aqui em cima pregando. E o terceiro é o agir. É fazer acontecer. Tem um versículo, eu não lembro exatamente, mas eu acho que lá em 1 João 3,18, tenho certeza, mas eu acho que é isso, que fala, filhinhos, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade. O que está dizendo? Olha lá, está escrito ali, ó, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. É exatamente isso aqui, a gente ouvir, a gente falar e a gente agir. É o que está escrito nesse versículo. A gente não pode ficar só falando, a gente tem que agir. Porque não adianta nada, Deus fala que a gente tem que ter fé para dizer para uma montanha se mover e ela vai se mover. Mas adianta só eu ficar orando e falando? Eu tenho que agir. Irmãos, eu já fugi totalmente do texto, vou tentar voltar aqui para ele. Mas o Espírito Santo está no controle de tudo, né? E muitas pessoas estão vivendo apertadas e oprimidas por muitas dificuldades e não conseguem visualizar a esperança. É preciso muita coragem para prosseguir até conseguir uma saída no meio de tudo isso. Qual seria a multidão que está oprimindo a nossa vida? Uma multidão de problemas, de pensamentos, de sofrimento, de dores, desafios, doenças, aflições, angústia, depressão. Eu não sei o que cada um de vocês estão passando. Muitas coisas que eu pus aqui, porque aconteceu e está acontecendo comigo. E Deus me deu essa palavra. E eu consegui achar uma saída, por isso que eu estou aqui hoje. Então, na nossa vida, nós estamos sendo apertados por uma grande multidão. O primeiro obstáculo é a multidão. Por quê? Quando a gente se encontra com uma depressão ou com uma doença, seja o que for, a primeira coisa que a gente faz é se isolar. A primeira coisa que a gente faz é ouvir a multidão. E quando fala de se isolar, irmãos, eu vou levar para o lado da depressão aqui, tá? Mas tem várias coisas. Hoje, quando fala de doença emocional, a gente pode falar de depressão, tem várias coisas, tem tanto nome que inventaram agora, né, para essa doença emocional. Mas eu creio que cada um de vocês vai conseguir entender e vai se encaixar um pouquinho nisso. Quando nós estamos passando por essas dificuldades, essas doenças emocionais, a gente acaba se afastando, a gente acaba falando assim, não, eu preciso de um tempo, eu preciso tirar um pouco da carga que está sobre mim. Eu não vou entrar muito em detalhe porque a gente vai falar mais para o final sobre isso. Mas a gente acaba se isolando. Irmãos, a gente precisa, muitas vezes, dar um tempo, igual teve um feriado agora, eu fui viajar, dei um tempo com a minha família, foi muito bom, descansei bastante. A gente precisa disso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se afastar de Deus. Porque não tem como, irmão, você fala assim, eu não preciso ir na quarta-feira na igreja, eu não preciso estar nos 2 cultos no domingo na igreja. Realmente, para você ir para o céu, para a sua salvação, você não precisa, irmãos. Não é isso que vai te levar para o inferno. Mas isso vai te afastar cada vez mais de Deus. E vai te levar para um abismo.
Então muitas vezes a gente fala, não, eu preciso descansar, falando por mim mesmo, tá? Eu não vou vir nos 2 cultos não, vou vir só no culto da noite, vou ficar dormindo, levantar a hora que meus olhos abrirem, vou só à noite para o culto. Preciso dar um tempo para minha cabeça, preciso respirar. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, irmãos. Quando você está achando que isso você está descansando, isso você está conseguindo aí recuperar, na verdade é totalmente ao contrário, irmãos. Você vai se afundando cada vez mais e não percebe, porque é um abismo chamando outro abismo. E quando a gente vê, a gente não tem mais forças, a gente já acha que não tem mais valor para nada, e a gente começa a se afastar de tudo. Mas vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso daí. A nossa vida está sendo apertada por uma grande multidão de problemas. Prossiga até Jesus, que vai te dar a vitória. Amém? No versículo 25 e 26 que a gente leu, ele fala no que nós estamos arrastando na nossa vida. A segunda dificuldade que aquela mulher enfrentou, então a primeira foi a multidão que ela enfrentou, a segunda que ela enfrentou foi em si mesma, porque já estava fraca, provavelmente tinha que se arrastar no meio do povo. Por 12 anos vinha sofrendo com aquela hemorragia. Quem está sangrando tem pressa, mas ela não conseguia mais correr de tanto cansaço. Mesmo se arrastando, a mulher fez 3 coisas, que essas 3 coisas que a gente vai falar um pouco mais, que é falar, que é o agir, na verdade é o ouvir, o falar e o agir. Põe para mim no telão essas 3 coisas, é o João Paulo que está lá, né? Põe para mim lá, acho que ele colocou, para a gente não esquecer, ó. Ouvir, o segundo, ela falou, e o terceiro, ela agiu. Marca bem isso, a gente vai falar bastante sobre isso. O ouviu está no versículo 27 que a gente leu. Passou a andar na direção que ouviu falar que Jesus estava. Então ela ouviu, Jesus estava lá. Agora não se arrastava mais aos médicos, e sim até o Senhor Jesus, que poderia curar suas dores. Irmãos, eu não sei como que você chegou aqui na igreja, se você veio andando, se você veio se arrastando, mas venha, nem que for se arrastando, porque aquela mulher não tinha mais força, ela estava cansada, e ela se arrastou, mas ela teve fé, porque ela sabia que Jesus poderia curar as dores dela, e ela foi curada. No versículo 28, ela falou, ela declarou a palavra de Deus. Mesmo que muitas vezes já tivesse se lamentado das dores, agora passou a declarar a palavra de fé e esperança de sua cura. Então, a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus e chegou até Ele, como muitas vezes a gente faz, a gente reclama, a gente murmura, nossa, eu estou com essa artrose ou artrite. Irmão, eu nem sei, eu estou falando aqui, mas nem sei, tá? Tem uma enfermeira aqui, daqui a pouco ela vai me corrigir. Mas glória a Deus. Irmãos, tem umas dores aí, eu já passei dos 50, irmãos, e quem passou sabe. Irmãos, não é fácil. Você levanta de manhã, dói a perna, dói os braços, dói tudo, irmão. Até o esqueleto ir pegando jeito, né? Você vai... Não é fácil, não. E a gente murmura, a gente reclama, e a gente vai arrastando essas dores, essas enfermidades por longos anos, sabendo que Deus deixou os médicos para a gente consultar, para a gente se tratar, nem isso a gente faz. Então a gente tem que ir no médico, a gente tem que se tratar, mas também a gente tem que chegar até a presença de Deus. Porque a gente já ouviu falar de Deus, a gente já ouviu falar que Deus ele faz milagre, Ele gosta de fazer milagre, irmãos. Eu não sei, o mundo pode estar em crise aí, mas o céu não está em crise não. Deus continua fazendo os milagres dele. Ele não parou de fazer milagre. A gente que perdeu a nossa fé, a gente que parou de acreditar. Então vamos voltar a acreditar. E falar é o declarar, como essa mulher fez. Vamos começar a declarar essa cura.
Se Deus está falando que lá na cruz Ele levou todas as enfermidades e nossos pecados, eu ainda fico aceitando essas dores, essas enfermidades na minha vida. Deus já me deu poder para curar os enfermos, por que eu não posso ser curado? Então vamos começar a declarar na palavra de Deus. Lógico que a gente tem que procurar os médicos, a gente tem que se tratar, mas a gente tem que pôr nossa fé em ação também, amém? E ao longo do tempo a gente vai perdendo isso e fica tudo natural, né? Tudo normal, mas não é assim. E depois no versículo 29, ela agiu. Como que ela agiu? Sua atitude seria simples, mas poderosa. Bastaria um toque de fé para ser curada. Ela se esticou o máximo e conseguiu encostar a mão nas vestes de Jesus. Muitas vezes lutamos tanto que nos sentimos cansados e não conseguimos mais lutar como antes. Passamos a arrastar nossas vidas com muita dificuldade. Não adianta lamentar ou reclamar. É preciso ouvir a palavra de fé que fortalece. Também é necessário declarar a fé, como Jesus ensinou, se disser. Isso está em Marcos 11, 23. Eu pedi para eles pôr no telão, Marcos 11, 23, que diz assim, ó. E implorou-lhe. Espera aí, irmãos, deixa eu abrir que aqui não estou chegando lá não. Espera aí. Marcos 11, abre a Bíblia de vocês também, ó. Marcos 11, o versículo 23, que diz assim, ó, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amém? Irmãos, é assim que a gente precisa agir, pela palavra de Deus, pela fé. Então, é só agir pela fé e conseguimos a vitória. Amém? O que estamos arrastando em nossa vida? Temos arrastado dores, relacionamentos, vidas profissionais, casamento, ministério, doença, raiva, angústia. A terceira coisa está no versículo 30, que diz assim, a hora da virada. Jesus virando-se. E diz assim, o curso da multidão seguia até o momento que Jesus sentiu que dele sairia poder. Neste momento, Jesus se virou para o lado oposto da multidão, em direção àquela mulher. O caminho se abriu para ela, passar e receber a palavra de cura de Jesus. Agora, tudo que era contrário a ela se tornou a seu favor. Nada mais impediria a sua felicidade. Ela se ergueu no meio de todos e saiu andando. A hora da virada em nossas vidas acontece quando nós não conseguimos mais vencer a multidão. Quando a gente acha que não tem mais jeito, acabou as nossas forças, eu não sei mais o que fazer, eu vou me isolar, eu vou ficar aqui num quarto, eu não quero mais receber visita nenhuma, eu quero ficar aqui tranquilo com meu fone de ouvido, quero ficar quietinho. Isso é tudo mentira de Satanás. Mas é isso que acontece quando a gente está numa situação de uma enfermidade emocional, que a gente mais quer ficar quieto. Irmãos, você pode ter certeza, quando você está passando com algum problema, é nessa área que Deus vai colocar mais pessoas para você estar atendendo, irmãos. E minha esposa, passamos lutas aí, atendemos várias pessoas com problemas emocionais. E tem hora que não é fácil, irmãos, porque você ouvir de uma pessoa que um dia estava acima de um altar pegando a palavra de Deus, e a gente hoje ouvir dessa pessoa que a fé dela está acabando, isso machuca a gente, dói. E a gente ouviu isso. Zé Paulo, não tenho mais fé, eu não acredito mais em Deus. Como é que eu posso? Eu estou orando a Deus por um problema e Deus não fez nada e deixou isso acontecer na minha vida.
É isso que a gente ouviu. Mas por que chegou até esse ponto? Porque ele parou de ouvir, porque ele parou de falar, e porque ele parou de agir. Sem perceber. Essa doença emocional é uma doença muito ingrata, porque ela é escondida, né? Ninguém percebe. As pessoas olham para você e acham que você está bem. Mas só você sabe o que você está passando. E é uma doença tão maligna que você não consegue falar, você não consegue expor, você se sente envergonhado, você se sente incapaz, inseguro, e a doença vai te dominando, e o diabo vai se aproveitando disso tudo. Por isso, quando a gente recebe uma palavra dessa, que vocês estão recebendo hoje, é para despertar, para a gente realmente ouvir, mas não é ouvir por aqui e sair por aqui, não. É para a gente ouvir, colocar em prática, para a gente falar e para a gente agir. Porque essa doença, irmãos, uma outra situação que a gente ouviu, foi essa semana ainda. Uma pessoa que está se tratando, está tomando os remédios, passando com o psiquiatra, tomando os remédios, está tudo certinho. Mesmo assim, essa pessoa tentou se matar mais uma vez e se encontra numa UTI. Aí você fala, mas ela foi no médico, ela está tomando os remédios, ela sendo tratada. O que faltou? Ouvir a palavra de Deus. Se fortalecer pela palavra. Falar da palavra de Deus. E agir. Pôr para fora. Pedir ajuda. Deus, ele sempre vai estar de braços abertos para nos ouvir e nos ajudar. Deus, ele tem prazer em nos ajudar. Mas depende da gente. É o que eu falei para minha esposa, a gente sofre, a gente chora junto com a pessoa, a gente se sente incapaz, porque o que a gente pode fazer? A gente só pode orar e dar a palavra de Deus e tentar abrir os olhos dessas pessoas. Isso sem dizer que aquelas pessoas que tomam um remédio, estão passando pelo médico, tentam se matar e se matam. Aconteceu também. Aí você se sente impotente, fala, não é possível. Mas eu entendi que são escolhas da pessoa. A gente não consegue fazer muita coisa. Mas a gente não pode parar. Por isso que eu estou aqui em cima hoje pregando. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar pregando. Eu tenho que continuar ouvindo a palavra de Deus, me fortalecendo. Eu tenho que continuar pregando. E tem muita gente tirando a própria vida e indo para o inferno. Porque tem pessoas covardes que param no meio do caminho. Que a gente possa despertar e realmente assumir o nosso chamado. É um privilégio a gente ter um chamado de Deus. O que a gente não pode fazer é enterrar ele. Nós vamos ser cobrados por isso. Se você não consegue mudar a situação que vive e tudo é contra você, peça ao Senhor Jesus que dê uma virada em sua vida. Ele vai te restaurar e você vai se levantar diante de tudo e todos para receber a bênção do Senhor. Amém? Essa noite eu estou recebendo a bênção do Senhor. Eu creio que cada um de vocês aqui também está recebendo. Irmãos, aquela mulher ela sofreu 12 anos, mas com apenas um toque e uma palavra de Jesus, ela foi curada. 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano passa rápido para quem não está sofrendo. Porém, 1 segundo de dor, parece que nunca vai terminar. Talvez você esteja sofrendo muito do tempo e não passa de tanta angústia. Para quem não tem problemas, irmãos, o tempo ele voa. Mas aquele que está sofrendo, aquele que está carregando um monte de problema,
Parece que o tempo não passa, sua bênção não chega, e só vai arrastando. Imagina aquela mulher 12 anos arrastando um problema. E eu não vou entrar no mérito, mas se você estudar aqui a história, você vai ver que o fluxo do sangue era uma coisa muito ruim naquela época, né? Ela não podia nem estar no meio daquela multidão. Então eu não sei qual é o seu problema nesta noite, mas pare de carregar esse problema. Tome uma decisão nessa noite, fala, chega, eu vou pôr na mão de Deus, porque é Deus que me dá força, é Ele que me levanta, é Ele que me sustenta. Eu preciso tomar posse disso daí, eu preciso tomar posse da palavra, preciso ouvir, preciso falar, e eu preciso agir, amém? A solução é enfrentar a multidão de dificuldades, se for preciso arrastar-se até Jesus, que pode mudar tudo em nossas vidas. É o único que pode. Então, se precisar se arrastar, irmão, venha arrastado. Venha arrastado, porque vale a pena. Como o pastor fala, o conforto da sua casa não supera o ambiente dessa igreja. Não tem como passar o que a gente está sentindo aqui para as pessoas que estão em casa. Irmãos, eu ia parar por aqui, mas pelo tempo eu vou esticar um pouquinho mais, porque eu quero falar de duas coisas aqui importantes, que mexeu muito comigo. Enfrentando gigantes nos relacionamentos, nas questão emocional, nós já falamos um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco mais. Em nossa vida profissional, eu escolhi essas 3 áreas para a gente aprofundar um pouco mais, porque no mundo que a gente está vivendo não é fácil. Relacionamento, a solidão faz as pessoas se sentirem pequenas diante da sociedade. As redes sociais trazem a ilusão de ter milhares de amigos, mas a pessoa está sozinha diante de um aparelho, de um computador. A gente acha que tem muitos amigos, mas isso é na rede social. Relacionamento, irmãos, é aquilo que a gente tinha, sei lá quantos anos atrás aí. Eu vou falar por mim, tá? Há 30, 40 anos atrás, aquilo era relacionamento que não tinha celular, telefone fixo para ter, era quem era rico mesmo, quem tinha dinheiro, né? Porque não era fácil não. Mas a gente tinha relacionamento, olhar olho no olho, fazer uma visita, tá abraçando, tá chorando junto. Hoje é tudo pela rede social. Você não está vendo a pessoa, você está lá digitando, mas você não sabe. E eu não consigo, irmão, só digitando ali e vendo que a pessoa está escrevendo, mas eu não sei o que ela está sentindo, se realmente aquilo é verdade, se realmente ela não está escondendo algo. Como eu falei, a gente vai falar aqui dos problemas emocionais. É uma doença que faz as pessoas esconderem as coisas. E como que pela internet você vai digitar lá, você acha que a pessoa vai falar alguma coisa? Por isso nós precisamos ter relacionamento. E para que eles acham que, sei lá, tem milhares de seguidores aí, acho que você tem um monte de amigos, a gente não tem ninguém, irmãos. Na verdade, a gente não tem ninguém. Amém? Nas questões emocionais, as decepções, angústias nos fazem sentir pequenos e fracos. As injustiças que sofremos parecem ser gigantes e nos imobilizam, sentindo-nos incapazes. Irmãos, e é uma verdade, quando a gente passa por qualquer problema emocional, ou a gente passa por, como eu li aqui, ó, as exigências, tem em cima, as decepções, angústias nos fazem sentir pequenos e fracos. Injustiças, essa é a palavra que eu queria, injustiças. Quando a gente passa por alguma injustiça, por algum problema emocional, a gente se acha pequeno, a gente se acha incapaz, a gente começa a se isolar. É como eu falei lá no início, a gente tem que dar um tempo, a gente tem que respirar, mas a gente tem que tomar cuidado para não sair da presença de Deus, porque nada supera o ambiente dessa igreja. Falar, mas eu tenho Jesus em casa,
Não precisa estar aqui toda quarta, não precisa estar aqui no domingo nos 2 cultos, não precisa estar toda semana. Realmente você não precisa. Mas você depende disso. Porque não é de você deixar de vir em uma quarta ou em um domingo e falar assim, não, eu preciso dar um tempo, eu preciso descansar. Mas isso é uma ilusão. Porque esse ambiente aqui você não vai conseguir ter na sua casa. É só aqui na igreja. É aqui que a gente se fortalece, é pelo ouvir a palavra de Deus. É por receber um abraço de um irmão, que Deus vai usar para te abraçar, para falar com você. É pelo olhar. É diferente, é o que a gente falou lá do computador. Não adianta você estar no computador. Não adianta você estar lá em casa e estar digitando lá, oh, glória a Deus, oh, que palavra forte, que bênção. É diferente, irmãos. Irmãos, e essa área emocional ela é muito forte, porque cada vez a gente vai se escondendo mais, a gente vai ficando cada vez mais pequeno, achando que a gente é incapaz de tudo, que a gente não pode nada. E essa doença, esse Satanás, ele se aproveita disso. Então a gente tem que tomar cuidado. Então aquelas 3 palavras que eu falei, ó, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar e a gente tem que agir. Mesmo que você estiver no fundo do poço, se não tiver mais forças, mesmo que você tiver que se arrastar pela presença de Deus, se arraste, que Deus vai te dar a vitória. Mas isso é o agir, a gente precisa agir, amém? E a nossa vida profissional? As exigências do mercado e da concorrência é desleal, parece nos engolir num sistema que parece gigante diante de nós. O utilitarismo faz das pessoas como se fossem objeto descartável. Esse utilitarismo é como se fosse o nosso ego, a nossa moral. Nossa moral hoje em dia não está valendo mais nada, irmãos. Para a nossa vida profissional, a gente só é mais um número. Para a empresa que a gente trabalha, a gente é mais um número. E as pessoas nos tratam como objeto. E acabam nos descartando. Não importa se você tem 1 ano de empresa, se você tem 50 anos de empresa. Se você não está dando mais resultado, irmãos, você é simplesmente descartável. Você não vale nada. Então, o nosso lado profissional mexe muito com o nosso estado emocional também. Então, uma coisa vai mexendo com a outra. Então, era com o nosso relacionamento, com o nosso casamento, com o nosso lado emocional, com o nosso lado profissional, tudo vai se misturando. Esse mundo está muito difícil de viver, muita pressão, muita cobrança. Então, se você não dá resultado na sua empresa, você é descartado, você é somente um número. Infelizmente, até na igreja, irmãos, se você começa a descartar uma coisa, se você começa... Irmãos, a palavra de Deus fala que a gente tem que ser, o crente tem que ser sim, sim ou não, não. A gente não tem que ficar em cima do muro. Então tem hora que até na igreja, a gente tem que se posicionar. Ou é sim ou é não, irmãos. A gente não tem que ficar em cima do muro. A gente tem que tomar uma posição. Porque senão a gente vira um número também. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso em tudo, na nossa casa, no nosso relacionamento. Então que a gente possa despertar. Se você se sente numa terra de gigante, não se olhe como menor ou pior do que nada e do que ninguém. Olhe para Deus e procure ficar perto do Senhor, porque Ele sempre maior do que tudo. Continue crescendo e um dia você será grande. Irmãos, não tem jeito. Só existe 2 caminhos. Ou é Deus ou o diabo. Ou é o céu ou é o inferno. E tudo isso que a gente viu aqui do nosso lado emocional, profissional, relacionamento, se a gente for se fechando, se isolando, a gente vai estar chegando mais perto do diabo.
E a gente tem que tomar uma atitude. Que nessa noite a gente possa despertar e agir. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco vocês vão ter que declarar o que vocês estão ouvindo. Declarar a palavra de Deus. E a gente vai tirar todo esse mal que a gente vem carregando. A gente vai agir para isso. Hoje a gente vai agir em oração e na palavra. E aí você tem toda uma caminhada com Cristo. Que a gente possa entender que Deus nos fez para ser cabeça, não cauda. A gente tem que olhar para cima. Como a águia, as nossas forças não estão nos nossos braços, não estão nas nossas pernas, não está na nossa palavra, mas está no foco em Jesus. A gente nunca venha perder o foco em Deus, para a gente não perder a nossa fé. Amém? Irmãos, e o agir? Eu vou falar agora só o agir para a gente terminar. Deus, Ele está à procura e Ele fica contente e se alegra com pessoas esforçadas. Mudanças e grandes viradas não acontecem com um passe de mágica. Não basta o nosso pensamento positivo, não adianta simpatias, declarações proféticas, nem boas resoluções de final de ano. Precisamos, além da graça de Deus, ter determinação, pois mudanças e grandes viradas são frutos de grandes esforços e perseverança da nossa parte. A gente não pode ficar parado. Sei que é difícil, tem hora que a gente está no chão, a gente não tem força para mais nada. Mas Deus está dizendo essa noite que a gente precisa se esforçar. Esforça-te. A gente precisa se esforçar para sair da situação. Deus está de braços abertos para te ajudar. A gente só precisa fazer a nossa parte. A nossa parte é agir. A gente precisa se esforçar para isso daí. Não vai ser fácil. Não é num passe de mágica, não é num pensamento positivo, não é simplesmente orar, não é somente a gente ficar declarando a palavra de Deus, mas é um conjunto de várias coisas. Porque como a gente leu do monte aqui, o monte se mover, não adianta eu ficar só orando. Deus, eu tenho uma doença que eu carrego durante 12 anos, Deus, me livra dessa doença. Não vai acontecer nada, não adianta só orar. A gente precisa orar, a gente precisa declarar a palavra de Deus sobre essa enfermidade, e a gente precisa agir também. Parar de murmurar, parar de reclamar, se colocar de pé, se fortalecer pela palavra de Deus, tomar posse da sua cura e continuar caminhando com Jesus. Amém? Hebreus 6, capítulo 6, do 11 ao 12, coloca aí para mim. Vamos ver se eu consigo ler lá. Nós vamos ler o versículo 6, o 11 e o 12. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. Amém? Irmãos, a gente não pode parar, a gente tem que continuar com nossa fé, crendo, de pé, de cabeça erguida. Amém? E eu só vou ler aqui algumas coisas aqui que eu só marquei aqui, que é importante a gente estar somando para a gente conseguir deixar para trás tudo que a gente está carregando. É lógico que na nossa vida, irmãos, como a palavra de Deus fala, nesse mundo nós teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que ser esforçado, a gente tem que ter atitude. Para cada hora que chegar um problema até nós, seja o que for, a gente deixar isso para trás, porque senão a gente vai carregar um problema, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, e daqui a pouco a gente não tem força para mais nada. Mas a primeira dica que eu deixo aqui para vocês: não deixe a esperança acabar. A gente leu nesse versículo. Não perca a fé pelo caminho. Não abandone a comunhão da igreja. Não busque menos do que os nutrientes da palavra de Deus.
Não adie uma decisão ao ouvir a voz de Deus. Não deixe de celebrar a grande virada proporcionada por Deus. Amém? Porque vai acontecer na sua vida. Deus ele vai fazer uma grande virada na minha e na sua vida. Não deixa de celebrar e agradecer a Deus por isso. Amém? Irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus, muita gente fica na dúvida, né? Será que é a voz de Deus? Será que é da minha cabeça? E eu tenho comigo, eu estou ouvindo, eu vou fazer o que Deus está falando. E se não for Deus? Irmãos, eu posso ficar vermelho, posso passar vergonha, mas eu vou fazer, eu vou falar. E se for Deus? Glória a Deus. Eu dei ouvido à voz de Deus. Amém? Ore, suplique pelo olhar grandioso de Deus. Leia a Bíblia. Disponha-se a ouvir a voz poderosa de Deus. Viva em comunhão. Integre-se à igreja, ao corpo de Cristo e deixe Deus tocar você com cuidado e amor através dos irmãos. É essencial para a nossa vida, irmãos. A gente orar, a gente ler a Bíblia e ter comunhão com os nossos irmãos. Porque Deus vai tocar em você com cuidado, com amor, através de um irmão. Amém? Vamos se colocar de pé e dar uma linda salva de palmas para Jesus.